Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14 até o versículo 26, trata de dois tipos de fé, fé morta e também a fé viva. Acompanhe a leitura comigo tendo isso em mente. Tiago 2, do 14 até o 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Nós vamos analisar as características da fé morta e depois as características da fé viva. O objetivo é que façamos um exame sincero a respeito de nós mesmos, para ver que tipo de fé nós temos. Em primeiro lugar, a fé morta é uma fé meramente falada. Tiago, capítulo 2, 14 a 16, diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer, destaque aí para a palavra dizer, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, destaque mais uma vez para a palavra disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? A fé morta é uma fé meramente falada, ela apenas diz, mas não pratica. O dono de uma fé morta, ele conhece as doutrinas, ele conhece o mandamento, ele conhece a verdade, mas ele não pratica a verdade. Ele fala da verdade, mas a verdade não transforma a vida dele. Jesus brigou com os religiosos de sua época por causa disso. Em Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito assim, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. A briga de Jesus com os religiosos de sua época não era por aquilo que eles ensinavam, mas pela forma como eles viviam. Eles pregavam a verdade, mas não viviam a verdade. Eles ensinavam a verdade, mas não eram transformados pela verdade. E Tiago diz que esse tipo de fé é uma fé morta. Quem tem esse tipo de fé está enganando a si mesmo. Tiago capítulo 1, versículo 22. Diz, irmãos, não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes.
Tão importante quanto ler a Bíblia é deixar a Bíblia te ler. Tão importante quanto ler a Bíblia é praticar o que a Bíblia diz. Alguém que é dono de uma fé morta, ele até lê a Bíblia, mas ele nunca pratica a Bíblia. Ele ensina o que a Bíblia diz, mas ele nunca ensina o que a Bíblia fez na vida dele. A segunda característica de uma fé morta é que, além de ser uma fé falada, é também uma fé sentida. Versículo 19 do capítulo 2 diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. A fé morta é uma fé que sente, é uma fé emocional. E esse é o tipo de fé dos demônios, é o tipo de fé do diabo. Eles creem de tal maneira que eles tremem, mas eles não praticam. O emocionalismo é o campo onde o diabo e os demônios atuam com mais frequência e com mais eficácia. O emocionalismo é o campo do diabo e dos demônios. As tentações, elas sempre têm um caráter fortemente emocional. As tentações vêm carregadas muitas vezes de emoções. Veja que nem Jesus escapou disso. Jesus foi até o Rio Jordão, foi batizado por João Batista, e em Mateus capítulo 3, versículo 17, diz que quando Jesus saiu da água, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus ouviu que era amado por Deus, e essa é uma frase carregada de emoção, tanto para quem fala, quanto para quem ouve. Após sair da água, Jesus foi conduzido ao deserto e jejuou durante 40 dias. Depois disso, o diabo apareceu a ele no deserto e disse assim, Mateus capítulo 4, versículo 3, o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. À primeira vista, parece que a tentação do diabo tem um caráter físico, fazer Jesus comer os pães, já que estava 40 dias jejuando. Mas não é só isso. Embora seja verdade que a tentação aqui tem um aspecto físico, ela tem também um aspecto emocional. Se você é o Filho de Deus. Jesus tinha ouvido 40 dias atrás que ele era o Filho de Deus, o Filho amado de Deus. E o diabo aparece para questionar justamente isso. O diabo aparece para mexer com as emoções de Jesus, para questionar a sua filiação divina. Além disso, tem um outro texto, Mateus capítulo 16, versículos de 21 até 23. Diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Mais uma tentação sobre Jesus, com forte caráter emocional. Jesus diz que vai morrer na cruz. E Pedro, carregado de emoção, diz: não, Senhor, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus, de forma surpreendente, identifica que aquela fala era uma fala proveniente do diabo. E repreende o diabo e diz para ele se afastar. A fé que se manifesta
meramente através de emoções é uma fé maligna, uma fé que pertence ao diabo e aos demônios. A fé verdadeira é uma fé que se manifesta de forma racional, emocional, mas sobretudo de maneira prática. A fé que se manifesta apenas no falar ou apenas no sentir não é uma fé verdadeira, é uma fé morta. A fé viva, ela fala, ela sente e ela faz.